Vamos fazer uma oração, né? Pedindo a Deus que nos ajude com essa mensagem. E aí a gente dá continuidade. Meu Pai que está no céu, que o seu nome seja santificado através das nossas vidas, que a sua vontade se estabeleça na terra como ela é feita no céu, e que nós aqui desse grupo possamos corresponder ao seu chamado, à expectativa que o Senhor tem com relação aos seus discípulos, aos seus filhos, de levar a sua palavra. E pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para abrir mais uma vez o nosso entendimento, trabalhar o nosso coração, a nossa transformação, e para que possamos ter uma vida de paz, uma vida transformada segundo o seu propósito, voltada para as coisas que são espirituais e não carnais. Para isso nós precisamos da sua ajuda, Pai. Nós precisamos da presença do teu Espírito em nós, e que o Senhor queira nos abençoar e nos usar grandemente nessa noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Pessoal, então, vamos abrir lá em Marcos, capítulo 6, e vamos ler juntos o que a palavra diz, né? Bom, diz assim então a palavra: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, aqui, só nessa primeira parte, a gente já começa a perceber que Jesus era um homem comum, né? Então, ele morava em Nazaré, ele tinha uma família, a gente já conversou sobre isso, né? E é importante a gente entender que Jesus, ele veio ao mundo como um homem comum mesmo. Porque se a gente começar a achar que Jesus, ele tinha superpoderes, então nós não vamos poder fazer as obras que ele fez. Porque tudo vai ser, a desculpa nossa vai ser essa: mas Jesus era Jesus, entendeu? Jesus era divino, Jesus. Então não, a palavra diz que os discípulos de Jesus, eles fariam coisas maiores do que Jesus fez na terra. Então assim, ele veio como um homem comum mesmo, tá? E aqui a gente percebe, né, que os seus discípulos, eles sempre estavam acompanhando Jesus por onde ele ia. Então, eles acompanharam, né, ele voltando lá para Nazaré para ensinar no sábado na sinagoga novamente. Então, ele tinha uma missão muito clara, estabelecida na mente dele. E depois do batismo dele, ele inicia essa missão na terra. E aí ele vai aonde existiam pessoas que queriam saber as coisas que eram espirituais. Então, é claro que a gente vê Jesus subindo ao monte para pregar, entrando num barquinho para pregar, né? Mas esse contexto já era quando as multidões vinham atrás dele. Lembra?
Geralmente, Jesus estava aos sábados nas sinagogas pregando. Por quê? Porque ninguém vai na igreja atrás do diabo, né? As pessoas vão na igreja atrás de Deus, atrás das coisas de Deus, tá? Então era ali que ele estava. E em Nazaré, que é a cidade que ele foi criado, por isso que fala Maria de Nazaré, né? Maria da cidade de Nazaré. Eles viveram ali. Ele continuou a sua missão e entregou a mensagem do reino de Deus na sinagoga. Era notória a sabedoria e a autoridade que Jesus tinha nas suas palavras. Todos percebiam isso, porém não davam a devida importância para isso. Se apoiavam no fato de que Jesus era, no contexto, de quem Jesus era no contexto social a que veio nascer. Ele não era um homem socialmente importante para merecer o respeito e atenção deles. Eles conheciam Jesus na sua essência, na sua origem ali dentro daquela cidade. Quando ele saía de lá, as pessoas acompanhavam Jesus porque conhecia a fama de Jesus. Olha a diferença. Por isso é mais difícil a gente pregar para nossa própria casa, na nossa própria terra, porque as pessoas conhecem o nosso passado. Elas sabem quem nós somos, de onde viemos. Agora, quando a gente é convidado a pregar em outro lugar, as pessoas não conhecem o nosso passado. Elas conhecem a nossa fama. Vocês entenderam? O ambiente é outro. Agora, o grande pulo do gato é que a gente precisa sofrer uma transformação tão grande a ponto de impactar aqueles que nos conhecem na origem. E essa transformação, ela só acontece quando a gente começa a viver um processo que chama processo de santificação, que é o abandono do pecado e a escolha, a decisão por fazer aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Então, isso é um processo, isso não é fácil, isso não é da noite para o dia, mas isso é o que acontece com os discípulos de Jesus. E só através do processo de santificação nós ganhamos uma autoridade para pregar. A gente tem um respeito dentro do nosso contexto, dentro da nossa casa, da nossa família, né? E nesse contexto, o pessoal ali não considerava Jesus um homem socialmente importante para receber assim uma atenção tão especial, sabe, naquela sinagoga. Era alguém comum, simples, pobre, que tinha uma família normal e que trabalhava na carpintaria do pai para ter o seu sustento. Agora, por causa desse desprezo, dessa incredulidade, ele não fez ali muitos milagres. Ele não encontrou ali um ambiente espiritualmente propício para isso. Um ambiente que vai somar o querer das pessoas e a fé. Então, o que é um ambiente propício para Deus operar milagres na vida da gente? Primeiro, a gente tem que querer. Se a gente não quiser, a gente não vai pagar o preço para isso. Deus não vai operar na vida de quem não quer. E a fé, o acreditar que Ele faz, que Ele pode fazer todas as coisas, entendeu? Esse é um ambiente propício, né? Por isso, muitas coisas ou milagres acontecem quando nós vamos numa igreja. Pois, para ir ali, o coração já vai cheio de expectativa de que Deus irá se mover ao nosso favor. Que ambiente você apresenta para Deus em seu coração e em sua mente? Pense nisso. Porque
A gente, ó, eu vou falar da minha experiência. Eu vivi muitas experiências sobrenaturais com Jesus dentro da igreja, onde eu frequentava. Por quê? Porque eu criava naquele ambiente um ambiente propício para Deus agir na minha vida, porque havia o meu querer estar ali, buscar a motivação. O querer nosso está relacionado com a motivação do nosso coração, entende? O porquê eu tô indo ali. O que eu quero ali. E a fé que eu tinha de que Deus é real, é vivo, ele opera. Onde tiver alguém invocando o nome do Senhor, ele agirá. Né? Então, a gente tem que pensar aí, será que a gente tem criado esse ambiente propício para que Jesus opere nas nossas vidas? É isso, tá? Só que no versículo 6 a gente vê que Jesus, ele não pôde fazer muitas coisas ali por causa desse ambiente, desse contexto, e ele se admirou da incredulidade deles, né? Porque se apegavam mais ao que Jesus era num contexto social do que o que ele estava pronto para fazer, para realizar ali no meio deles. Se apegavam mais à pessoa de Jesus do que aos milagres mesmo que ele poderia realizar, né? A mensagem que ele pregava. Tem muitas pessoas que perdem coisas que Deus quer fazer, bênçãos que Deus quer entregar, porque se apegam às pessoas e não à mensagem que a pessoa está trazendo, tá? Muitas pessoas, isso é errado, viu, gente? Porque aquele que busca Deus, ele vai encontrar em qualquer lugar que ele for. Não precisa ser com alguém específico. Precisa ser com alguém disponível a levar a palavra de Deus só. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não deve se apegar às pessoas, porque as pessoas, elas falham, elas erram, elas decepcionam. Jesus não. Tá? Então, nunca uma pessoa que deixa de estar, por exemplo, deixa de estar na casa de paz, mas não busca a palavra em nenhum outro lugar, eu duvido da conversão dessa pessoa. Porque não existe a palavra de Deus, não existe só na casa de paz. E uma pessoa não pode esperar só de mim o alimento. O alimento está aí. E eu falo com experiência própria, porque eu, inclusive, eu saí da igreja onde eu frequentava e eu nunca deixei de buscar o Senhor, de trazer a palavra, porque eu não fui mais naquela igreja, porque não era determinado pastor que me ensinava mais, entendeu? A gente tem que quebrar um pouco isso, a gente tem que começar a buscar a palavra, a mensagem. O que muda, o que transforma a nossa vida é a mensagem e não o pregador. Vocês compreendem isso? Sim. Né? Jesus saiu dali, ele tinha muito mais para fazer em outros lugares. Jesus, ele foi, tá com dor, Diraldo? Nossa, tem posição. Se você quiser ficar em pé, dá uma mandadinha ali. Ele foi para onde? Jesus foi para onde? Ah, Grazi, tudo bem? Entra, Grazi. Não, pode entrar. Seja bem-vinda. Senta aqui, ó. Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia? Marcos 6, tá? Aqui, ó. Não, obrigado. Eu li até aqui, depois a gente vai continuar. Então, obrigada.
Então, gente, ele... Isso. Ele foi para outros lugares, onde haviam pessoas que queriam ouvir a sua mensagem. Por quê? O que Jesus veio fazer na Terra? Ele veio trazer a mensagem do reino que vem do céu. Ele veio falar assim, gente, não existe só esse físico. Existe um mundo espiritual que a gente não vê. Existem realidades que são espirituais. Então eu quero e eu vou explicar isso para vocês. É isso que Jesus fez. Ele falou sobre o reino dos céus, sobre a vida eterna, sobre tudo isso que as pessoas não sabiam e que são assuntos que geravam confusão de várias interpretações religiosas e tal, assim como é hoje mesmo, né? Então ele sai para a vizinhança, tá? Aí, continuando a leitura no versículo 7 em diante, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Bom, o que Jesus faz então? Aqui já entra um outro nível da missão de Jesus. Até então ele estava só ele indo e fazendo, trazendo a mensagem, pregando, indo na vizinhança. Agora ele pega os 12 que ele escolheu, que ele chamou para enviá-los. Aqui eu vejo que a gente só pode enviar algo que já está pronto, né? Assim como Jesus foi enviado a nós, ele prepara esses homens para serem enviados, a fazer o mesmo que ele. E ele enviou de 2 em 2. Então, eu anotei assim, para que Jesus pudesse enviar esses escolhidos, ele precisava dar autoridade para eles, para que eles fizessem a mesma coisa que Jesus. Então, ninguém pode ser enviado a pregar a palavra ou a fazer a obra de Deus sem receber a autoridade de Jesus na sua vida para fazer isso. Então, é assim, quem te autoriza a fazer essa obra não é um pastor, não sou eu, é Jesus que te autoriza. Se Jesus não te der, não conferir autoridade espiritual para você, você não vai conseguir. Significa que você não está pronto para ser enviado. Por isso que na casa de paz da Cássia, que ela está estudando Timóteo, a gente aprendeu que uma pessoa para ser um líder na igreja, um presbítero, né? Não poderia ser um neófito. O que é um neófito? Um novo convertido. Por quê? Porque ainda não tem a autoridade de Jesus para fazer isso. Precisa passar por um estágio anterior, que é o aprender. É o entrar no processo de santificação. Para poder ir. Porque o que te confere autoridade espiritual? Não é eu, líder da casa de paz, dizer que você está pronto e pode ir. Não é isso que te confere autoridade, porque não sou eu que respaldo, é Cristo que respalda a sua vida. Então, a única coisa que pode te dar autoridade no mundo espiritual é o seu processo de santificação. Porque onde não tem pecado, não tem legalidade para o inimigo agir. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui foi que Jesus deu autoridade para expulsar espíritos imundos. Por quê? Porque a primeira coisa que se levanta contra a nossa vida quando a gente vai fazer a obra de Deus são os demônios. E você vai enfrentar o demônio sem ter autoridade no mundo espiritual? Sem estar preparado, você vai tomar uma surra. Vai dar tudo errado, entendeu? Por quê? Maldição sem causa não encontra pouso, mas se tiver uma causa, ela pega.
Que causa é essa? É o pecado. E uma pessoa nova convertida, ela ainda está sendo confrontada no pecado. Então, ela ainda está consertando áreas da vida dela, ela não está pronta para ir. Então, se você é um novo convertido e está querendo pregar lá na sua casa, pensa nisso. Primeiro, porque os seus parentes, eles conhecem você. Conhecem o seu erro, o seu pecado, o que você faz, o que você já mudou, o que você não mudou. E eles vão te atacar nas áreas que você ainda não mudou. Então, existe uma cronologia. Primeiro, a gente aprende, a gente alinha os nossos passos, o nosso caminho com o caminho de Jesus. Então, ele nos dá autoridade para a gente ir. Mas no mundo espiritual, calando os demônios, entendeu? Os acusadores. O que o diabo faz? Ele serve para quê no mundo espiritual? Qual é a maior função dele no mundo espiritual? Acusar a nossa vida. Mas se você já fechou todas as brechas, se você já está se santificando, do que o diabo vai te acusar? Ele perde a autoridade que ele tem sobre você. E você ganha a autoridade de Deus sobre ele. Entendeu? É isso. Tá? Então, para nos lançarmos nesta obra, precisamos nos sentir autorizados por Jesus. Não podemos ir de qualquer jeito, nem despreparados. É Jesus quem nos envia a pregar e nos autoriza a fazer isso. É Ele também quem nos prepara para isso, tá? Lá, quando eu saí da igreja, que eu fui convidada a me retirar da igreja. E nesse momento, eu já era líder de casa de paz, e eu fui proibida pelo pastor a fazer a casa de paz. Então ele falou: você tá proibida de fazer casa de paz, e porque você não tá mais debaixo da minha autoridade espiritual. Aí eu falei: eu não vou parar de fazer, porque quem me autoriza é Cristo, não é você. Porque é Jesus que mandou eu pregar. E eu me sinto preparada para isso. Então você não tem nenhuma autoridade para me impedir de fazer o que Cristo me deu autoridade para fazer. E aí eu respaldo isso em Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus disse assim, olha: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, quem autorizou? Cristo. Quem está com a gente? Cristo. Então, você precisa se sentir autorizada por Jesus para fazer isso. Entende? Não é uma pessoa que vai falar que você está pronto ou não. É Jesus. Mas uma coisa a gente precisa entender. Nós precisamos nos preparar para fazer isso. Não dá para ir sem estar preparado, porque a gente está mexendo com o mundo espiritual. E a preparação é a tua busca, é a minha busca, né? Por que Jesus, ele fala assim, olha, ele enviou de 2 em 2, ele não enviou ninguém sozinho a pregar a palavra. Por que de 2 em 2? Lá em Eclesiastes 4, responde isso. Eclesiastes é o livro de Salomão, que é o livro da sabedoria, né?
no capítulo 4, versículo 7 a 12, diz assim, olha: considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. 3 dobras, né? Eu, você e Deus. Não quebra, porque dentro desse padrão que Deus estabeleceu de irmandade, quando caem, um vai levantar o outro. Quando alguém quer ir contra um, os dois vão resistir. Porque estão no mesmo objetivo, no mesmo propósito, na mesma visão. Então, até isso, Jesus ensinou a gente, que a gente não deve caminhar sozinho. A gente deve ir de 2 em 2 no mínimo, entendeu? Porque um ajuda o outro. Um respalda o que o outro faz. É assim, né? Sobre também dar autoridade aos espíritos imundos, tá lá em Lucas, capítulo 10, 17 a 20. Nessa ocasião, Lucas está narrando que Jesus ele enviou 70 homens de 2 em 2 a pregar também, e eles voltaram para contar para Jesus como que foi. E eles falam assim, ó. Qual que é o capítulo? 10, 17 a 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo assim: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha a autoridade que Jesus deu para aqueles que ele enviou. Nada vai causar dano. Por quê? Quem que deixou fazer isso? Ninguém vai da sua cabeça fazer as coisas. Tem que se sentir autorizado por Deus, preparado. Aí ele fala assim, mas não se alegrem, porque os espíritos se vos submetem, né, vos obedecem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu, entendeu? Então aqui está a chave de tudo. Nós não devemos buscar autoridade no mundo espiritual para ver um demônio obedecer a gente. Não, a gente deve buscar a nossa salvação, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro que está no céu. E aí, junto com essa salvação, vem o pacote, né? E aí você tem autoridade no mundo espiritual. E aí nenhuma força do inimigo pode te derrubar, causar dano algum. Por quê? Porque você tem um respaldo de Deus no mundo espiritual. E lembrando que a nossa luta, ela também não é contra os seres humanos, não é contra as pessoas. Efésios 10 fala que a nossa luta é contra os espíritos dominadores desse mundo tenebroso. Então, a gente tem que estar preparado para esse id, para esse chamado, né? Entendendo tudo isso. Aí ele continua, ele fala assim, olha, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho,
exceto um bordão ou um cajado, uma vara bem grossa, né? Nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Olha isso, que interessante. Por que não era para levar essas coisas, né? Mas era para levar esse bordão na mão, esse cajado. Esse bordão é cajado grosso, arqueado na parte superior, né? E também é algo que vai amparar, que apoia, que ajuda, que socorre na caminhada, tá? Por quê? Porque nesta caminhada longa iriam se cansar e também iriam encontrar perigos e, portanto, precisariam se defender. Isso também é uma arma. Eles iam armados, com um pedaço de pau, mas ia. Serve para quê uma vara dessa? É para dar na cabeça de alguém, é lógico. Ou para se apoiar um pouco, porque é um caminho de cansaço. É um caminho difícil pregar a palavra de Deus. E é um caminho de perigo, porque você enfrenta o mal, você enfrenta inimigos. Então você tem que estar armado para se defender, sim. Jesus não mandou a gente para a morte. Jesus enviou com um propósito, né? Só que eles não precisariam levar bolsa, nem comida e nem dinheiro. E nem uma túnica reserva para se cobrir caso a outra estragasse, tinha mais uma de reserva. Por que eles não precisariam fazer isso? Porque isto, pensa comigo, dinheiro, comida, água, coberta, isto era uma incumbência para os seus ouvintes. Essa seria a atitude que iria revelar se eles estavam sendo recebidos nas casas com a devida importância que tinham e com o devido respeito da parte dos seus ouvintes. Sacaram? Essa obra é uma via de mão dupla. Você recebe, mas você também dá. E assim Jesus os ensinou a prestar atenção na atitude das pessoas mais do que nas palavras delas. Então ele diz assim, olha: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirar-vos do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, Jesus, ele mandou esses 2 em 2 nas casas. E essas casas, para ouvir a mensagem desses 2 mensageiros de Deus, enviados de Deus, precisariam botar esses 2 para dentro. Dar comida para eles, dar aquilo que eles precisassem, entendeu? Tá? Isso era um sinal concreto, real, de que a mensagem estava sendo... eu quero ouvir a sua mensagem, entendeu? Então, entra. O que você precisa? O que você precisa para falar, para me falar essa mensagem? O que você precisa que eu faça para que isso aconteça? Então, é uma via de mão dupla. Por isso que a gente não sai por aí à toa, você entendeu? A gente precisa... A pessoa, ela tem que fazer um esforço. Faz parte. É assim que Jesus ensinou, né? Em 1 Coríntios 9, 11 a 16, Paulo ensina isso também. Ele reforça isso na sua carta. Paulo diz assim, olha: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se
Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Será que a gente não merece mais, né? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Que Paulo, desde essa época, os líderes, eles já tinham teto de vidro. Então, tudo que o líder faz é motivo de falação, de crítica, né, tal. O líder não pode errar nunca, né? E por isso Paulo diz aqui, olha, a gente não usa desse direito. A gente tem todo o direito. Quem deu esse direito para Paulo? Jesus. Jesus falou, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar nada. Vocês vão receber isso em troca. Mas Paulo não usava desse direito para não dar ocasião de alguém falar que ele estava, como fala? Usando as pessoas, usando desse direito para benefício próprio, entendeu? Tirando proveito disso. Aí ele fala assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, não. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória, esse orgulho. Olha Paulo, hein? E ainda ele fala assim, ó. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me orgulhar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, olha o entendimento dele. Ele não estava falando isso para as pessoas começarem, então nós vamos pagar um salário para você. Ele não ia querer. Ele só estava mostrando para as pessoas que o que ele fazia, ele tinha muita clareza do chamado dele, da missão de pregar o evangelho. Ele sabia que a conversão, ela não era para benefício próprio. A conversão precisa frutificar na vida da gente. Uma pessoa convertida, ela traz pessoas, ela produz frutos para o reino, porque Jesus, ele não se importa com coisas, ele se importa com almas, com vidas que não conhecem muitas coisas espirituais. E ele falava assim, não quero que vocês me pagam nada, porque essa obrigação pesa sobre mim. É minha obrigação pregar e anunciar o evangelho, as boas notícias de Deus, né? É isso que ele disse, tá? Aí, Jesus diz, ele diz também que eles deveriam ir de sandálias nos pés, né? Por quê? Para mim, é como se Jesus nos ensinasse que devemos nos vestir de acordo com o que vamos fazer, né? Devemos estar bonitos, arrumados, apresentáveis para falar sobre assuntos tão importantes. Nós não devemos nos vestir de qualquer jeito, sabe? Principalmente quando a gente vai levar a palavra de Deus na casa de alguém, na vida de alguém. Essa pessoa precisa se inspirar em você. Ela precisa encontrar Deus em você. Então, se você não se ama, se você não se cuida, Deus não tá aí. Porque você é o mais importante. Deus, ele derramou o sangue dele pela tua vida. Então você tem valor para Deus. E quando você conhece o seu valor, as pessoas começam a entender que elas também têm o valor delas. Então a gente não pode de qualquer jeito. E ele falou, vá de sandálias nos pés. Vá calçado na casa dos outros. Não vai descalço de qualquer jeito, entendeu? Então cuide da sua aparência, né?
da roupa que você usa, do hálito, do CC, né? Vai orar por alguém, presta atenção, entendeu? Gente, não dá. Quer abraçar o irmão? Mas e aí? Você tem que estar cheiroso. Tem coisa que não tem condição, entendeu? O pastor tá lá pregando, suando, aí vem abraçar você. É chato isso. A gente tem que ter um pouco de bom senso nessa hora, tá? Ele fala assim, olha, se em algum lugar vos receberem, quando vocês entrarem numa casa, permaneçam ali até vocês saírem daquele lugar. O que significa isso? Foquem na casa que vos recebem, que são hospitaleiros com vocês. Se valorizem, tratem bem e sejam bem tratados também. Entendeu? Então a gente tem que ficar na casa de quem nos quer bem. E a gente tem que focar naquela família que está recebendo a gente. A gente não tem que ficar pulando de galho em galho, entendeu? É aquela família? É aquela família. É uma coisa de cada vez, né? E aí, naquele ambiente, as pessoas vão trazendo outras pessoas e as coisas vão acontecendo, tá? Façam uma obra completa naquela casa, naquela família, né, que vos recebe. Mas aonde não são recebidos, não permaneçam ali. Saibam que estão livres da culpa do juízo que virá sobre aquela casa e darão testemunhos disso no dia do juízo final. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6. Que interessante. 1 Coríntios 6 diz assim, olha, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, Paulo está revelando o quê? O que vai acontecer? Quem que vai julgar o mundo? A igreja? Se a gente não consegue decidir por coisas pequenas, por coisas corriqueiras, como que nós vamos julgar o mundo? Como que nós vamos dar testemunho contra aquilo que a gente viu e sabe na vida dos outros? Fala que nós vamos julgar os próprios anjos, os anjos rebeldes. Olha isso. Olha a autoridade da igreja na terra, gente. E muitos, não entendendo isso, acabam não exercendo a sua autoridade de igreja na terra. E muitos não exercem porque se cercam de pessoas que não sabem respeitar a autoridade estabelecida por Deus. E ao invés de se posicionar e sair fora dessas pessoas, não, fica ali insistindo com amizades erradas. Que é onde eu pedi para vocês ouvirem a ministração do Cláudio lá no grupo sobre o Jonas. Que ele disse muito bem, o Jonas é alguém que está desobedecendo a ordem do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, está desobedecendo, está desafiando a autoridade de Deus e está no teu barco e no meu barco. E ele não tem compromisso com o teu barco e nem com o meu barco, porque ele não é o capitão, ele não tem compromisso nenhum. Quem tem responsabilidade sobre a nossa vida somos nós. Mas a gente deixa entrar alguém ali. E o fato de uma pessoa que desafia a autoridade de Deus, que não concorda com as coisas da Bíblia, não quer obedecer, vai fazer com que a ira de Deus venha
sobre esse ambiente. E essa pessoa está no seu ambiente. Mas, falando nesse contexto de ir, de pregar o evangelho, de anunciar, porque nós somos chamados a uma missão. Todos nós temos essa missão. Só que nós estamos em estágios diferentes. Entendeu? Os estágios as fases da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus estão diferentes nesse momento, mas a missão é a mesma. Agora, se você se cercar de pessoas que você deveria sacudir o pó da sua sandália e prestar testemunho contra elas e ir embora para outro lugar, para quem quer ouvir a tua mensagem, a mensagem do reino, no caso, você vai ficar ali batendo cabeça, você vai desanimar, você não vai cumprir o seu propósito, entendeu? E a coisa não vai andar, porque existe um desobediente, entendeu? Existe uma pessoa que desafia a autoridade de Deus, ela cria um ambiente de incredulidade. Jesus pôde operar muitos milagres ali naquela cidade de Nazaré? Não, nem o enviado vai poder fazer muita coisa nesse ambiente, entendeu? Então, até anotei aqui algumas frases que o Cláudio falou. Ele disse assim, olha... A única coisa que o capitão do navio fez de errado foi vender a passagem do seu navio para alguém que desafiou a autoridade de Deus, para uma pessoa indevida. Pequenos danos, pequenos prejuízos já vão dando sinal do que está por vir. Nada é tão ruim que não possa piorar. Quando alguém desafia a autoridade de Deus quando alguém que desafia a autoridade de Deus entra no seu barco, é a mesma coisa de se permitir entrar numa rota de colisão rumo aos destroços. Então, aprenda a ser seletivo nos seus relacionamentos. Entenda que esse caminho, esse chamado é uma via de mão dupla também, né? Olhe para o comportamento das pessoas, não somente aquilo que elas falam. Existe um perigo real e eminente de decidir caminhar com quem despreza a autoridade de Deus. A queda é óbvia, a autodestruição é uma questão de tempo. É só você observar. Outra frase que ele fala, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, essas pessoas que vêm, que chegam na vida da gente, né? Elas vêm em nome de quem? Quem enviou? Quem atraiu essas pessoas para a palavra que você prega? Foi Deus? Se foi o Senhor, vai haver uma transformação, vai haver uma troca, vai haver um respeito de hierarquias, né? Quem não tira o mal primeiro vai perder muita coisa de bem. Antes de jogar Jonas fora, jogaram muitas coisas de bem que não precisariam ser jogadas. Né? Então, tudo isso é para a gente pensar, tá? E a questão da autoridade, ela é interessante porque o Cláudio ele faz um paralelo também entre a placa e o radar, né? A placa, ela não é autoridade porque ninguém respeita ela, porque não existe punição. Agora, a autoridade é aquela que vem acompanhada de punição. Por que você respeita o radar? Porque ele vai te punir se você não respeitá-lo. E a autoridade é a mesma coisa. Então, a autoridade de Deus na vida da gente funciona dessa forma. Se a gente não respeitar a autoridade de Deus estabelecida, haverá punição para nós.
seremos castigados, como Jonas foi castigado e até os tripulantes do barco, tá? E se a gente não for respeitado, e se a gente não for respeitado como uma autoridade de Deus estabelecida na terra, porque nós carregamos essa autoridade dentro de nós, nós também devemos punir. Qual é a punição? É você sair dali, daquele ambiente, é você não permitir pessoas que não veem em nome do Senhor entrar no seu barco. Jesus, ele nos ensina a estabelecer limites. Tudo tem um limite, né, gente? Né? Então, E lembrando também que o final dessa instrução, né, no versículo 12 e 13, diz assim: eles saíram, né, foram, pregaram ao povo que se arrependesse. Então, qual é a mensagem? A que fomos enviados? A pregar o arrependimento dos pecados. Né? Então, quando havia um ambiente de arrependimento, de mudança, eles então expeliam muitos demônios, eles libertavam as pessoas que estavam presas pelo diabo, curavam numerosos enfermos e ungindo com óleo. A obra, ela só pode ser realizada no ambiente que quer e acredita nessa obra. Vocês compreendem a mensagem? Né? Sobre o chamado, lá em Marcos 8, pulando uma folhinha para frente, 8, 37 e 38, Jesus diz assim, olha: que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, vocês percebem que nós somos discípulos desse homem aqui. Desse Jesus, que está falando que não existe nada que um homem possa dar em resgate da sua alma. Não existe nada que a gente possa fazer para ser salvo, para ser aceito diante de Deus. Nada. Só Ele que fez isso. Ele derramou o sangue dele. O resgate da nossa vida custou o sangue do Filho de Deus. E Ele está falando, se você se envergonhar de mim, se você se envergonhar das minhas palavras e falar, essa não é minha missão, pregar. Então eu me envergonharei de você no dia da minha volta. Então, se Jesus está falando isso, por que a gente vai insistir em ficar com um Jonas, por exemplo? Não faz nenhum sentido. Não é isso que Jesus pediu pra gente, entendeu? A missão não é essa, né? E tudo, gente, vai girar em torno disso que eu falei. Existe uma sequência, uma ordem no nosso processo de conversão, que vai terminar com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque Deus se importa com vidas e não com coisas. Só para ilustrar esse processo que eu falei, essa cronologia aí, vamos para Atos 9. Vocês lembram, já sabem, todo mundo aqui acho que conhece a história da conversão do apóstolo Paulo, né? Eu vou ler um versículo para vocês enxergarem num resumo isso que eu falei. Quando Paulo se encontra lá com ele, com Ananias, que era um enviado para ajudar Paulo na sua
é assim, ó, quando Paulo cai do cavalo, Jesus, ele fala com ele assim, olha, Paulo, por que me persegues? Não foi isso? Aí Paulo falou, mas quem és tu, Senhor? Aí ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele fala assim, olha, levanta, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então, olha que Jesus podia explicar tudo ali para ele, não podia? Mas ele falou o quê? Paulo, eu vou enviar alguém para te dizer o que convém que você faça. Então, esse alguém enviado por Jesus sou eu e você. Que vai pegar as pessoas que estão acabando de ter o seu encontro com Jesus e não sabe o que fazer. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Vem cá que eu vou te ensinar o que te convém fazer. E aí, quando ele encontra Ananias, tudo, acontece o quê? Ananias estava com medo de ir lá falar com Paulo. Só que ele foi enviado por Jesus. E quando a gente é enviado, a gente obedece e vai sem medo, porque nós temos autoridade no mundo espiritual. Se Deus não permitiu, o que o mal vai fazer para nós? Nada. Então Ananias foi. Chegou lá, aí Deus explicou. Aí, aqui ó, 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde você vinha, para que você recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, para que a gente é enviado? Para devolver a visão espiritual para as pessoas que não conseguem ver as coisas como são, como a Bíblia ensina. Quando essas pessoas começam a enxergar o mundo espiritual como ele é, elas passam a ficar cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo. Aí começa uma obra na vida da gente. Entende? Então, o meu chamado não. O pastor não podia me proibir. Vocês entenderam? Não é que eu fui ser mal criada com ele, não reconhecer a autoridade dele. Não é isso. Eu entendi que se eu tô cheia da presença de Deus, com entendimento, com conhecimento, eu tenho autoridade para fazer. Eu não preciso de autorização de uma pessoa. Vocês entenderam isso? E aí... Ele fala, imediatamente, na mesma hora, caiu dos olhos como que umas escamas e ele tornou a ver. E a seguir ele se levantou e foi batizado. Então ele passa pelo batismo, né? Ele professa publicamente a fé em Jesus agora, indicando um novo caminho. E aí, depois de ter se alimentado, ele sentiu-se fortalecido. E então ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Alimentado espiritualmente. Alimentado espiritualmente. Então, quando a gente nasce de novo, a gente já pode estar, a gente é um neófito. O que a gente precisa? A gente precisa estar fortalecido aonde? Na palavra, que é o alimento verdadeiro. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente tem que aprender a palavra para poder... fazer a missão lá na frente, entendeu? Então ele permanece com os discípulos, com quem conhecia, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: ai, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Olha as pessoas olhando o passado. Então, não dá para fugir do nosso passado. Vocês entendem? Quem conhece você, quem conhece eu, vai sempre saber. Só que olha a postura de Paulo. É o que a gente tem que ter. Porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, ó, o conhecimento que ele adquiriu
o fazia demonstrar a mensagem que ele pregava, ou seja, comprovar o que ele estava. Então ele focava na mensagem e não no que ele fez, ou entendeu? Até que tem numa das cartas, a carta aos Filipenses, que ele fala, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então, esse é Paulo. É isso que a gente deve fazer. Olhando para frente, deixando para trás as coisas, né? Ele mais e mais se fortalecia. Aonde ele se fortalecia? Na palavra. Buscando entendimento dessa palavra. Por isso eu falo para vocês, não existe conversão sem ir numa igreja, gente. Desculpa, não dá, entendeu? Dá, a gente precisa buscar a palavra. E aqui não é a única fonte. Casa de Paz é uma coisa que facilita a sua vida. Mas a gente precisa estar em outro lugar. Ouvindo de outras pessoas, de outras mentes. Não é gostoso ouvir o Cláudio? Então, mas a gente precisa fazer um movimento, entendeu? A gente precisa se movimentar para buscar, para estar. Nós precisamos criar um ambiente onde Deus queira se mover ao nosso favor. Quantas vezes eu recebi assim coisas, bênçãos grandes no altar da igreja do homem que me expulsou. Por que ele me expulsou? Porque eu questionei ele sobre a questão do dízimo. Eu queria umas explicações, ele não soube dar, ele achou mais fácil mandar eu embora da igreja do que me explicar por que ele fazia aquilo, recebia dízimo e administrava a igreja da forma como ele administrava. Entendeu? Então ele falou para eu procurar outro lugar para eu ir. Estava te vendo como um problema. Mais fácil. E eu, como não estava lá por causa do homem, eu não fiquei ofendidinha. Eu fiquei chateada, muito. Mas eu fui buscar, eu continuei buscando e fui em outra igreja. Entendeu? Porque a minha fé não diz respeito a alguém. A minha fé é a Cristo. Eu não posso parar a minha caminhada porque eu briguei com o pastor. Entendeu? Ai, mas você não pode brigar com o pastor. Uai, depende, a gente briga, a gente não se combina, a gente não tem afinidade com todo mundo. Não é assim? Você gosta de todo mundo? A gente tem que amar as pessoas, mas a gente não gosta de todo mundo. Essa é a realidade. Nossa, mas como assim? Ué, assim. Eu amo você. Só o fato de eu não querer o seu mal já é bom. Já é amar você. Eu não preciso gostar de você, do seu jeito, das coisas que você fala. Mas eu não quero o seu mal. Eu não quero que você tropece numa casca de banana, quebre a cara no chão. Isso aí já é uma evolução minha. Entendeu? Agora, esse negócio de a gente tem que amar todo mundo. Isso aí, gente, não é o que o Evangelho diz. Então, quando Pedro sacudia o pó em testemunho contra ele, alguém ia falar: nossa, você não ama a pessoa. Não é isso. A gente tem que ser mais realista, menos hipócrita, entendeu? Não é com todo mundo que a gente tem afinidade, não é todo mundo que é nosso amigo, não é todo mundo que entra na nossa casa, não é assim. Né? Tem os amigos, como ele fala, os amigos de agenda, que você vai tomar um café, e tem aquele que vai fazer parte do seu destino profético. É aquele do 2 em 2. Você está sendo enviado de 2 em 2. É aquele que caminha com você, que tem o mesmo. É diferente isso. E a gente tem que ter maturidade espiritual para entender essas coisas. Não é?
Olha a maturidade espiritual aí, hein? De dois. Então, Paulo, quanto mais e mais ele se fortalecia na palavra, mais ele confundia os judeus, porque a pessoa, quando passa por um processo de conversão e tem uma transformação verdadeira, ela confunde os outros. Os outros falam, nossa, mas aquela moça, da cavalinha de pau. aquela moça fazia isso, agora ela não faz. Eu acho que ela tá fingindo. Vamos dar um tempo para ela para ver se é verdade. Isso confunde a cabeça das pessoas, porque as pessoas não entendem tudo. E não são obrigadas a entender também. Mas você precisa estar certo. Você é que precisa estar firme no seu propósito, naquilo que você quer. Naquilo que você quer seguir e tudo. Porque tudo diz respeito ao que Deus espera de nós, né? Então, hoje eu vou falar só sobre essas orientações, depois a gente continua o capítulo semana que vem. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas orientações que Jesus deu para os seus discípulos. Se vocês acham... o que vocês acham? Dá para pôr em prática, não dá? Precisamos. Nós não podemos falar, ai não, eu não tenho esse chamado. Ou ter dó de Jonas. Não pode, né? Não, isso não é um chamado, isso é uma coisa, é um crescimento, é um processo que todo cristão passa. Todo mundo está sendo preparado para ser enviado. Não que você tenha que ter, eu faço a casa de paz porque é algo que Deus me entregou, é uma estratégia que Deus me deu. Mas cada um tem o seu jeito, né? A Carol no salão, ó, falando, lançando a sementinha, trazendo vocês para cá. É assim. Então a Carol não tem uma casa de paz estabelecida. Não foram só para nem no caso a Renata e a Gra, foram várias, só que a Gra e a Renata Vieram. quiseram estar aqui. Quiseram. E foi diferente, né? É isso. O posicionamento delas que trouxe elas aqui. Então é bem isso mesmo. É isso, e você não sofre, você entendeu? Você não fica mais, ai, mas por que eu tenho que ir? Porque a pessoa vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Calma, gente, sabe? Descansa o coração. As pessoas, elas não são tão bobas assim, tá? Tem a história daquele cachorro sentado no prego. Vocês já ouviram falar dessa história? O cachorro estava lá sentado num prego. E tinha pessoas desesperadas, porque o cachorro não levantava. E aquele prego ali, saía sangue, nada, né? Aí todo mundo lá, sai cachorro, você não tá vendo prego e nada desse cachorro sair. Até que um dia começou a inflamar, infeccionar, né? Aí começou a latejar e ele levantou e saiu. Dói, né? Dói, vai. Se vai pelo amor, vai Enquanto todo mundo ficou lá mandando ele sair, ele não saiu. O prego não estava incomodando muito. Agora, a gente tem que entender que as pessoas, elas são assim, elas não vão se perder. Calma. Né? Deixa a coisa feder um pouco mais pro lado dela.